Bom, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, afirmou que outros ministros da corte praticam ativismo judicial. Essa declaração foi feita durante um almoço com empresários do Grupo Lide em São Paulo. Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança jurídica. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. A própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. E não defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º, que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. O ministro André Mendonça deu essa palestra ontem e um dia depois, hoje, durante o julgamento do Núcleo 3 da suposta trama do golpe, os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes rebateram as críticas. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. E isso se tornou um lugar comum de baixíssima qualidade doutrinária e técnica, para que a pessoa, às vezes, até consiga ornar pronunciamentos destituídos de consistência. É quase como se fossem palavras mágicas. Eu não tenho bem o que dizer, eu digo, não, isso é culpa do ativismo judicial. Isso tem tanta consistência quanto as espumas das ondas que quebram na praia, porque essa é uma expressão, como bem sabemos, trazida dos Estados Unidos, aplicada em contextos totalmente diferentes no caso brasileiro. Às vezes, ministro Alexandre, isso é usado quando se refere a inquéritos que nunca acabam, ativismo judicial, para obter aplausos fáceis em certas plateias, mas faço questão de, como presidente da primeira turma, dizer com toda a serenidade, nesses anos que aqui estou e conhecendo um pouco da história do Supremo Tribunal Federal, inclusive do momento presente. O que acontece aqui, no Supremo, na primeira turma, na segunda turma, no plenário, é a aplicação, a interpretação da Constituição e das leis aos fatos, à luz das provas. Isto, às vezes, conduz a certos segmentos satisfeitos, outros tantos insatisfeitos, e é natural que haja crítica em relação a esses pronunciamentos e uma tentativa de etiquetar para descredenciar o tribunal. O ativismo comercial precisa que se fale do ativismo judicial. Então, nada mais é do que isso, ideológico e comercialmente, levantar algo que não existe. Silvio, só para esclarecer, eles pararam o julgamento do Núcleo 3, eram 10 réus ali envolvidos, falando ali sobre, decidindo, né, a liberdade dessas 10 pessoas. Aí eles param o julgamento para fazer uma autodefesa ali, o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, em relação ao que disse o ministro André Mendonça sobre a questão do ativismo judicial. Eu vou ser breve porque acho que não sobrou muito tempo, mas sabujo, né? O ministro Flávio Dino, sabujo, incontinente, quer falar muito o tempo inteiro, quer colocar a primeira turma como se fosse uma espécie de plenário, sendo que não é, tem mais gente ali, né? Tem 10 neste momento, mas serão 11, e essa primeira turma quer ser protagonista o tempo inteiro. Aliás, com a figura do Alexandre de Moraes ao lado. O ministro André Mendonça falou o que todo mundo quer ouvir, o que todo mundo sabe, de forma sucinta, de forma direta, e por isso ele é aplaudido. Eu espero muito que na segunda turma, com a presença agora do Luiz Fux ao lado, ele consiga oferecer algum contraponto dentro do STF completamente contaminado, completamente dominado. Paula. Pois não, Piotr. Sabe o que causou essa... Bom, passaram o recibo à vontade, o Dino e o ministro Alexandre, né? Mas vou resumir o que disse o ministro André Mendonça ontem no evento do LIDE. Estávamos lá, né, Paula? Ele só disse o seguinte em relação
ao ativismo judicial quando o Supremo se debruçou sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que o Supremo legislou. Num outro momento, que nós não trouxemos aí, ele diz assim, quem legisla é o Legislativo, o Executivo executa, está muito claro, ele defendeu os 3 poderes e que o Judiciário só poderia julgar de acordo com as leis pré-estabelecidas pelo Legislativo. É isso que ofendeu os outros 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, como vimos aí, o ministro Dino e o ministro Alexandre. Foi só isso. Quer resumir o que disse o ministro Mendonça ontem? Foi isso. Ele disse, olha, isso aqui é ativismo judicial. E por que ele foi contra? Porque ele falou, a Constituição não me permite legislar. A Constituição não permite ao Supremo legislar, ao Judiciário legislar. E ele expôs exatamente esse ponto de vista. Foi tão simples assim. Veja como, né, os ministros aí, o Flávio Dino e o ministro Moraes, não querem ser confrontados. E foi só isso. Recorreu à Constituição para dizer, ativismo judicial sim. Por quê? Porque o Judiciário não pode legislar, como qualquer lógica semântica está explicado, ainda mais no texto constitucional. Um ministro defende a Constituição e é criticado por outros 2. Veja que coisa estranha, né? Quem defende a Constituição, a lógica constitucional, foi criticado. É isso. Eles passaram o recibo nisso. Aliás, que recibo, hein? Rapidamente, Marcília, sentiram o recado, Marcília? Vestiram a carapuça, né? A carapuça serviu no Dino. E ao se defenderem, justificam a crítica. Porque quando eles falam, param o julgamento para falar do ativismo, estão agindo justamente como ativistas, né? Que eles têm que ser técnicos. Julgar a Constituição, para não ser ativista, é simples. É só você aplicar a literalidade da Constituição. Está lá escrito, você pega, aplica, é isso que o juiz faz. Aplica o texto abstrato ao caso concreto. Essa é a função do juiz. Inventar em cima do texto constitucional é ser ativista, parar o julgamento para ficar conversando é ativismo e se defendendo também. Então, isso, veja, só faltou o Dino dizer que o Mendonça é jurista de internet também, como ele gostava de criticar todo mundo, lembra-se disso? A única ressalva que eu faço a essa fala do Mendonça, que eu acho que é perfeita, é que eu gostaria ou quero ver mais falas como essas dentro do STF. Porque num evento como esse, todos nós podemos fazer esse tipo de crítica. Mas vestir a toga e confrontar os ministros olho no olho, só ele pode fazer e é lá que ele, sobretudo, tem de fazer esse tipo de fala. Falando ainda da possível indicação de Jorge Messias à vaga no Senado, ontem, inclusive, ele teve uma reunião, aliás, o presidente Lula conversou com o Rodrigo Pacheco, inclusive o Silvio lembrou, e aí Lula comunicou que Jorge Messias seria o indicado à vaga no Supremo Tribunal Federal, embora a gente saiba que Davi Alcolumbre tem aí a preferência pelo Rodrigo Pacheco, e Lula teria dito, então, a Pacheco que Lula gostaria de vê-lo como candidato a governador de Minas Gerais. Essa teria sido a conversa entre o presidente Lula e Rodrigo Pacheco na noite de ontem, inclusive nós publicamos no nosso site revistaoeste.com, tá? Então a gente compartilha com quem nos acompanha. Muito boa noite. Agora tem mais esse fator aí pesando sobre Jorge Messias. Piotr, boa noite. Boa noite, Paulo. Marcília, boa noite. Boa noite, Ana, Silvia, todos que nos acompanham. Primeiramente, eu sou de uma época em que o Lula dizia para alguém, quero você como candidato, e o sujeito nem questionava. Ele saía candidato porque o apoio do Lula tinha uma relevância muito importante, a chance de vencer era razoavelmente importante, no mínimo. Não parece ser o caso agora. Tanto que o Pacheco, até porque sabe exatamente da história dele, não deve se aventurar como candidato a governador de Minas. Mas eu vou tomar aqui já como coisas, digamos, quase certas, praticamente. No meu entender, é prevaricação notória. Não tem nem o que ver. É prevaricação. No meu entender, o Lula, sim, vai formalizar essa indicação do Messias. Aí, então, a pergunta é a seguinte, como já questionou o Marcília, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai aceitar uma indicação como essa? Porque não reúne. Há, obviamente, questionamentos do entender jurídico dele, de se é notável, se é notório, se é realmente um grande conhecedor do direito, porque você pode ser conhecedor do direito, mas não ser notável. E você vai ser de uma Suprema Corte, você tem que ser exatamente muito acima da média. Ponto.
Mas eu não vou nem entrar nesse questionamento, eu vou entrar no questionamento da ilibada reputação. Se há uma acusação como essa, e uma acusação como essa perdura por muito tempo e merece uma investigação pronta, que o governo provavelmente não vai fazer, mas o Senado deve fazer, e no caso a CPMI vai fazer, bom, já suspende de pronto a indicação. Até por uma questão de resguardar as duas únicas exigências para alguém ser indicado a ministro do Supremo. Notável saber jurídico e reputação ilibada. E eu não estou nem colocando aqui, jamais condenando o Messias, até porque seria um pré-julgamento. Mas, diante da situação, não dá para ser ministro do Supremo. Sem contar que o histórico de indicações do Lula são todas suspeitas. Colocou o advogado dele agora, estou falando das recentes, o advogado dele e o ministro da Justiça que participou ativamente durante todo aquele caso do dia 8 e julgou agora os casos do dia 8. Estou me referindo a Flávio Dino. Vai insistir na tese? O Lula pode fazer o que vier na cabeça dele, até porque o Lula não está mais preocupado com o Brasil, acho que isso me parece claro. A questão é, o poder da República que pode reagir a isso, e nesse caso é o Senado, vai reagir? Porque, para mim, não acho que o Lula vá retroceder nessa questão. Talvez demore um pouco mais, não sei se vai retroceder. E isso é triste, porque, se me permite, Paula, rapidamente, eu vou até antecipar o que vai ser o meu artigo da revista essa semana. O Brasil precisa ser redemocratizado. Sim, estou falando exatamente dos moldes do que aconteceu nos anos 80 do século passado. É a lacuna de não democracia, ou democracia relativa que nós temos hoje, que faz com que o Senado, em um momento, agora já rejeitasse de pronto. Era para ter discurso após discurso no Senado rejeitando. Não dá, acabou. Arranja outro. A prerrogativa é sua de indicar, mas esse já não. Mas não se faz isso porque há medo do Supremo, há medo de retaliações do governo. Então, quer dizer, precisamos redemocratizar o país. Ana, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente lembra da sabatina de Paulo Gonet na semana passada. Ele passou com 45 votos, foi uma votação aí mais apertada, a última, né? Foi em 1989 com essa votação. Será que é um indicativo de que talvez o nome de Jorge Messias possa ter alguma resistência com essa composição do Senado diante agora de mais essa revelação envolvendo o chefe da AGU? Ana, boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, professor Marcília, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, é um nome que ainda permeia o imaginário do brasileiro, né? Com aquele telefonema da Dilma, estou mandando o Messias, naquele contexto todo para tentar livrar o Lula de uma possível prisão na entrega de uma nomeação para um possível ministério. E isso não tem como ser apagado, é um momento indelével da nossa história, porque o que nós sabemos, tanto vindo daquela época como agora, o Messias como chefe da AGU, é que ele não passa de um office boy de luxo do lulopetismo. Ele não é uma mente independente ou uma mente que tenha um alinhamento com a esquerda, mas que tem também suas próprias pernas. Não tem. É um parasita do lulopetismo e é um office boy do lulopetismo. O brasileiro precisa entender isso e entende. Agora, o nosso Senado não precisa, não tem como só falar que entende, mas precisa agir. Porque a última sabatina do Gonet foi um vexame, a penúltima sabatina do Gonet e do Flávio Dino foi um vexame e meio, um chá das 5. Então, enquanto nós não conquistarmos essa independência do Senado, nós vamos ficar enxugando gelo. Tudo já foi dito sobre esse nome, Paula. Só lembrar que o Sindinap, do irmão do Lula, eles colocaram mais de 70 mil nomes de aposentados dentro do sistema, driblando a biometria. Se isso não é um crime grave, a gente não sabe o que é. Pode fechar a República e jogar a chave fora e trocar o nome. Não sei nem se é República mais. Com o projeto da anistia engavetado no Congresso, Sebastião Coelho cobra a ação dos presidentes de partido à direita. O desembargador aposentado faz um desabafo. Estão esperando o quê? Jair Bolsonaro ir para a Papuda?
Não podemos aceitar a conduta repugnante desses presidentes de partidos chamados de direita, que estão atrás do espólio político de Bolsonaro, mas não usam a sua força política para colocar esse processo de anistia, esse projeto de anistia em votação. O que é que estão esperando? Que Bolsonaro, um militar, e os generais, os oficiais, sejam levados a cumprir pena na papuda? Josi, tá então o desabafo do Sebastião Coelho, inclusive gosto sempre de deixar registrado aqui para a nossa audiência, um grande guerreiro pela liberdade do nosso país, desde ali do caso do Felipe Martins, agora também coloca até o próprio nome à disposição do Senado aí nas próximas eleições, desabafando a respeito do que estão esperando. É uma angústia também que a gente sente na própria audiência, né? Nós que trabalhamos com política todos os dias, a gente sente essa angústia na audiência, a audiência que é o eleitorado, ou seja, a vontade popular não tem sido respeitada pelos nossos governantes. Exato, Geise. E tá no momento que escancara isso mais ainda, né? Porque quando o assunto anistia estava em alta, a gente via mais posicionamento, só que, como a gente acompanha muito em rede social, falar, né, é importante, mas nunca é uma ação concreta. E eu sempre percebo que os políticos, nesses momentos, eles meio que calculam, meio não, né? Eles totalmente calculam as consequências de seu posicionamento. E é por isso que eu venho, né, falando desde sempre que, na minha visão, não existe outra alternativa a não ser o bolsonarismo para combater, para ter uma possibilidade, tá, uma chance, uma probabilidade de combater o PT ano que vem, não é à toa. Porque o que a gente está vendo agora, né, como o Sebastião acabou de falar, é uma tentativa até de descolamento dessa ideia. Por quê? O cálculo único agora é onde isso vai me levar em 2026. Agora, todos os políticos estão pensando nas suas chances de reeleição. Então, assim, por exemplo, a questão do caso do próprio Tarcísio, né? Que é um dos entes políticos aí que a gente teve muita demora no posicionamento mais firme, muita demora em deixar suas críticas diretamente ao STF ou ainda diretamente ao Alexandre de Moraes. Vocês sabem que isso não foi feito de forma veemente, tá? Então, por quê? Né? O que tem por trás? Ao mesmo tempo que o Kassab, né, que é um dos líderes do Centrão, fica aí rifando a todo momento quem que vai ser o candidato para o ano que vem. Então, assim, me desculpem, mas para mim, esses partidos são Centrão. E Centrão, para mim, não é de direita, não tem. A gente vê como que ele se vende a todo momento. Então, assim, realmente, acho que agora nunca está sendo mostrado que a maioria nunca teve interesse na própria anistia. E repito, falo isso aqui, gente, zilhões de vezes, eu sou repetitiva. A questão não é Bolsonaro em pessoa, em si. A gente está falando como um símbolo político, mas também em relação aos presos do dia 8 de janeiro. Essa galera está sendo esquecida. E ainda vai ser mais esquecida para o ano que vem. Por quê? Todo mundo, nesse momento, está calculando seu poder político para 2026. E aí que a gente volta à velha questão de qual deputado que você votou na última eleição e qual o posicionamento dele. E isso quando o brasileiro lembra em qual deputado votou. Acho que só tendo esse tipo de consciência que a gente consegue dar uma limpa nesses interesseiros políticos. Porque toda vez que a gente volta a olhar para Brasília, é só isso que a gente vê. Próprios interesses, emendas, campanhas políticas. Raramente você tem aí um resultado, né? Como eu sempre digo, que a gente tem aí meia dúzia de bons políticos no Congresso. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like. Bruno Rodrigues, chanceler cubano, critica a ação dos Estados Unidos na Venezuela. A resposta de Marco Rubio, secretário de Estado americano, não poderia ser mais surpreendente. Quem traz as informações é o correspondente internacional Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan. Isso mesmo, Geisiane, uma saudação especial a você e especialmente a toda a nossa audiência que nos acompanha na tarde desta quarta-feira aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. O secretário de Estado Marco Rubio dos Estados Unidos simplesmente respondeu com um meme de palhaço ao chanceler cubano Bruno Rodrigues, que fez acusações gravíssimas contra o secretário de Estado americano em uma publicação na rede social X, que dizia o seguinte, vamos ler aqui para a nossa audiência, abre aspas, denunciamos as mentiras do Departamento de Estado
dos Estados Unidos que, sob a liderança do corrupto, mentiroso e compulsivo secretário de Estado, tentam justificar, com falsos pretextos, a agressão militar contra a Venezuela. À vista de todos e do apoio da mídia, busca-se normalizar e legitimar uma agressão contra uma nação soberana. Como artifício desonesto, pretendem envolver o legítimo presidente venezuelano Nicolás Maduro com o narcotráfico e o terrorismo, 2 graves flagelos internacionais que só foram promovidos nesta região pelo governo dos Estados Unidos, suas agências de inteligência e drogas, e por personagens associados a todos aqueles políticos da Flórida que pedem para atacar o território venezuelano. Fecha aspas. Então, diante desta publicação, o secretário de Estado Marco Rubio publicou o meme de um palhaço, chamando aí diretamente o Bruno Rodrigues de palhaço. Agora, essa acusação do chanceler cubano vem em um momento, Geisiane, em que o jornal inglês Daily Telegraph traz uma reportagem, uma matéria, melhor dizendo, justamente na linha do que nós estamos alertando aqui a nossa audiência. Ou seja, o real objetivo de toda essa operação militar que a gente acompanha no Caribe por parte dos Estados Unidos talvez não seja a queda do ditador Nicolás Maduro, mas sim a queda do regime cubano. Isso mesmo, o Daily Telegraph faz uma construção dessa hipótese. Muitos analistas internacionais acreditam ser realmente a mais viável, ou seja, cai Nicolás Maduro, cai o seu regime e depois cairia então o regime cubano, e esse seria o principal objetivo de toda essa operação criada por Marco Rubio e pelo presidente americano Donald Trump. Então aí estaria justificada a preocupação do chanceler cubano Bruno Rodrigues. A resposta, acredito eu, não poderia ter sido melhor, simplesmente o Marco Rubio chamou ele de palhaço. Agora, quem anda também preocupado é o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, Geisiane. Ele chegou até a enviar uma proposta que obviamente já foi rejeitada para o presidente americano Donald Trump. E qual seria essa proposta, Geisiane? Ele disse que aceitaria renunciar ao poder na Venezuela, mas daqui 2 ou 3 anos. Pois é, daqui 2 ou 3 anos já será tarde demais. Os americanos querem que Nicolás Maduro saia o quanto antes do poder, possivelmente por bem. Essa proposta ela visava, então, justamente ganhar tempo, né? E até porque daqui 2 ou 3 anos estaremos no início da corrida eleitoral de 2028 lá nos Estados Unidos, e a gente, obviamente, não sabe quem vai vencer aquelas eleições, e aí, nesse sentido, então, Nicolás Maduro ganharia um fôlego, mas, como eu disse, a proposta já foi rejeitada. E, olha, a gente teve mais uma ação do Nicolás Maduro aqui, ele, em uma tentativa talvez de ganhar apelo nos cristãos, ou até mesmo, quem sabe, ele tentar alguma ajuda, ele declarou o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Mestre da Venezuela. Declarou ele também o seguinte, abre aspas, saibam que este palácio presidencial é verdadeiramente o palácio do povo. A partir de hoje é um altar para glorificar a Deus, para o povo glorificar a Deus, um grande altar de oração e força, declarou Maduro, isso dentro do Palácio Presidencial Miraflores. Aparentemente, Geisiane, ele não está conseguindo o apoio da comunidade internacional que ele imaginava, conseguiria, e agora ele já está até pedindo para Deus para ele continuar no poder. Geisiane, eu devolvo para você. Josi, tá aí então um comentário, informações diretamente ali de Londres pelo nosso queridíssimo correspondente internacional Ivan Kleber sobre tudo isso que está acontecendo aqui na América do Sul. Cuba se solidarizando com Venezuela, não é nenhuma surpresa, afinal de contas o Foro de São Paulo precisa se defender ali, né? Eles precisam, enfim, um mínimo de união e se defenderem, de defender inclusive o narcotráfico e o crime organizado, que na prática é exatamente isso. A resposta do Marco Rubio não poderia ser melhor do que uma cara de palhaço. Jéssica, porque imagina você fazer um trabalho, né, de expurgar aí organizações criminosas, né, o financiamento de cartéis e organizações de cartéis de drogas, você realmente se preocupar com a humanidade, você tem que ouvir, ler, no caso, esse tipo de groselha, né, eu acho que deve ter dado, todo mundo tem esse tipo de blefe, tipo de saco cheio de lei baboseira e acaba dando essa resposta, tá? Eu quero fazer aqui alguns comentários antes de chegar em Cuba, né, sobre essa questão das operações dos Estados Unidos
Cuba, Venezuela e tudo mais. Eu acho que é muito possível, sim, porque a gente já comentou isso aqui antes em relação das operações no Caribe. O interesse total é a América Latina. Então, claro que os países, né, até então aí atacados de forma inicial, são totalmente mais estratégicos por conta do próprio financiamento e também por conta da possível fuga do Maduro, né? Algo que não nos surpreenderia, já que o presidente nosso do Brasil já pagou milhões e milhões de reais para o avião, ele não, né, com o nosso dinheiro dos impostos, para pegar a ex-primeira-dama corrupta do Peru, e não duvido nada se um dia Maduro pedir asilo político aqui, isso ser aceito, né? Agora, sobre esses blefes do Maduro, chega a ser engraçado, mas, gente, toda semana tem uma nova. Então, todo ano ele já faz algo totalmente escroto, que é a antecipação do Natal, algo usado como propaganda e desvirtuação da população para tentar trazer um clima, né, menos pesado para o país. Esses dias atrás ele começou a cantar a música Imagine, né, um apelo de paz, totalmente aleatório esse tipo de coisa. Ele já ofereceu outras condições, como esse caso aí de deixar o poder, mas ele já ofereceu até reservas de petróleo para os Estados Unidos para tentar negociar. Então, assim, toda semana ele está aparecendo aí com um blefe diferente, sendo que tudo que os Estados Unidos está fazendo é a limpeza das organizações de cartéis. E isso, Estados Unidos, a gente sabe que eles estão corretos. É algo que eu não defendo no mundo, né, libertário, liberal, em relação à questão das drogas. A gente sabe os danos que isso causa à sociedade como um todo. De forma consequente, toda a humanidade, sim, sofre, tá? E aí a gente volta para a questão de Cuba. Por que o interesse maior pode ser Cuba, né? Isso lembra a gente o link com o próprio, aspas, embargo que os cubanos, socialistas, esquerdistas sempre falam em relação aos Estados Unidos. Para quem não sabe, o embargo econômico ele começou única e exclusivamente, claro, além das faltas de pagamentos, né, das transações comerciais, então deram muitos calotes e hoje os Estados Unidos exporta, sim, dos maiores fornecedores de carne para Cuba, mas ele impõe pagamento à vista devido aos inúmeros calotes, mas todo o embargo ele começou pelo confisco de propriedades americanas. Então, assim, tem muito mais coisa envolvida aí na história do que Cuba, do que Venezuela fizeram tanto de mal para os seus próprios povos na América Latina, mas também para com os Estados Unidos. E lembrando, gente, que a América do Sul e a América Central, eles estão acoplados nos Estados Unidos. Então, claro que os Estados Unidos têm o intuito maior de fazer essa limpeza e deixar literalmente a nossa América um pouco melhor. Não, agora é interessante porque dentro do Foro de São Paulo nós não estamos vendo de maneira tão intensa o Brasil dando esse apoio a Maduro, né? É um apoio ainda muito sutil do ponto de vista do próprio Maduro, que, lembrando aqui a nossa audiência, durante o período eleitoral, aqui entre aspas, do ditador Maduro, no ano passado, ele cobrou isso do Lula, soltava o tempo todo ali uma série de indiretas bem diretas. Diferente do que Cuba vem fazendo agora, deixando e declarando abertamente apoio a Maduro. Pois é, aqui no Brasil só quem apoia ele é o Aspone Celso Amorim. Lula, você nunca viu Lula saindo falando grosso, não, vamos defender o Maduro. Ele sempre joga uma indireta, não, que temos que defender a soberania da América Latina e tal, mas ele não fala, vamos defender o Maduro do Trump. Não diz isso. Então, a situação do Maduro é um fanfarrão insustentável. O governo dele ainda não caiu porque os Estados Unidos ainda não têm a certeza absoluta do momento em que a oposição vai ter a força para retomar as rédeas do poder internamente. Tem uma ação militar planejada para facilitar isso, mas ainda tudo é muito calculado com cuidado. Lógico, Cuba nesse ponto acertou. O grande alvo não é a Venezuela é o caminho para, assim que ela cair, cai o resto, principalmente Cuba, Nicarágua e outros lugares mais embaixo também. O Foro de São Paulo nunca teve tão ameaçado como agora. Aonde dá para vencê-los na base da eleição já está acontecendo e onde não dá vai ser na base do tiro, porrada e bomba. Aguardem os próximos acontecimentos. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.